Certo, gente, seguindo a explicação sobre a colocação pronominal, já expliquei para vocês a etimologia da palavra, já apresentei um quadro com os pronomes pessoais do caso reto, no singular, no plural, nos oblíquos átomos, tônicos e os correspondentes à primeira, segunda e terceira pessoa gramatical de cada um dos números. E agora vamos lá, vamos entender por que os pronomes oblíquos átomos se posicionam antes do verbo, porque eles se tornam próclise. Vamos lá? Então vamos lá. A próclise ela não ocorre aleatoriamente. Para que ocorra a próclise, é necessário que palavras colocadas antes do verbo atraiam, exerçam força atrativa sobre o pronome oblíquo átomo. Nós chamamos essas palavras de fatores de próclise. Tudo bem? Vamos analisar a primeira delas, ou o primeiro desses fatores. As palavras negativas. Quais são as palavras negativas, gente? Nós conhecemos a mais clássica, o não, o nada, toda e qualquer palavra que tenha sentido negativo. Nunca, jamais e etc. Portanto, toda vez que uma dessas palavras de sentido negativo, seja ela qual for, se colocar antes do verbo, essa palavra exercerá uma força atrativa e trará o pronome oblíquo átono para antes do verbo, caracterizando a ocorrência da próclise. Vamos ao exemplo. Vamos analisar o nunca. Deixa eu circular ele aqui. Eu sublinhei, agora eu circulei. Nunca se esqueceu de nós. Nunca se esqueceu de nós. Está aqui o pronome oblíquo átono, o C. Então ele é colocado antes do verbo esqueceu. Tudo bem? Vou escrever mais um exemplo. Já foi nunca, nada. Vamos analisar a questão do nada. Nada me impedirá. Aqui o nada, tá? Deixa eu só destacar ele com uma outra cor. Ó, nada, fator de próclise, tá aqui o pronome oblíquo átono, colocado antes do verbo impedirá. Tudo bem? Esse foi o primeiro fator de próclise. Vamos ao segundo. Os advérbios. Ok? Qualquer advérbio exercerá uma força de atração diante do pronome oblíquo átono. Quais são eles? Sempre, que é um advérbio de tempo. Já também, agora, outro advérbio de tempo. Talvez advérbio de dúvida. Ali, advérbio de lugar. E etc. Vamos lá analisar a ocorrência dele. Eles sempre, vou circular aqui o sempre, eles sempre nos deixaram em paz. Nos, tá? Lembre-se, os pronomes oblíquos átonos, me, nos, te, vos, o, a, os, as, se, lhe e lhes. Então tá aqui, tá? Tá aqui, ó, o pronome oblíquo colocado antes do verbo. Próclise. Gente, observação muito importante agora. Se houver vírgula depois do advérbio, deve-se usar ênclise e não próclise. Vocês devem estar se perguntando, mas já agora, falando de ênclise, eu estou antecipando um fator de ênclise
de tal forma que eu não posso deixar para depois de fornecer essa informação. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Seja qual for o fator de próclise, seja qual for o fator de próclise, se for colocar uma vírgula depois dele, aqui ó, agora, vírgula, esquecem-se dois amigos. Por que isso ocorre, gente? Porque a vírgula ela tem o poder de deslocamento. O poder de deslocamento. Subtende-se de que esse agora poderia estar na seguinte ordem. Esquecem-se dos amigos. Esquece-se dos amigos. Agora, subtende-se que esse agora estivesse aqui. E aí ele foi deslocado. Ele sai do final da frase e vai para o início. E a vírgula indica que ele foi deslocado. A vírgula indica que houve um deslocamento dele. Vamos dar prosseguimento aos fatores de próclise. Os pronomes relativos. Tá? Toda vez que um pronome relativo aparecer antes do verbo, ele também será um fator de atração. Exemplo. Antes de citar os exemplos, vamos conhecer alguns dos pronomes relativos. O que, quem, qual, cujo, onde, o qual, a qual. Tá? Nós temos uma série de pronomes relativos. Gente, eu não vou aqui interromper a explicação para explicar sobre pronomes relativos. Bem, em mãos desses exemplos aqui de pronomes relativos, vamos analisar a frase. Essas são as pessoas que nos ajudaram. Essas são as pessoas que nos ajudaram. Tá bom? O que? O pronome relativo. Lembrando que o pronome relativo ele surge no momento em que nós juntamos duas frases, onde há a substituição de um termo citado na frase anterior. Ele serve não só para juntar duas orações, mas também para evitar essas repetições. Exemplo. Como seria essa frase originalmente? Essas são as pessoas, ok? Essas são as pessoas. Outra frase era: as pessoas nos ajudaram. A pessoa nos ajudaram. Então, quando eu juntei as duas, ficou da seguinte forma. Essas são as pessoas que... Esse que está substituindo a ocorrência novamente de as pessoas, evitando que isso se repita. Então ficou da seguinte forma. Essas são as pessoas que, no lugar de as pessoas, nos ajudaram. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, gente. Aqui eu expliquei o fenômeno do pronome relativo. Agora deixa eu construir aqui uma outra. Esses são os livros que... Vou continuar aqui embaixo. Que me deram. Esses são os livros que me deram. Como seria essa frase? Ela surge a partir de qual frase anterior? Esses são os livros. Deram-me livros. Esses são os livros que me deram. Ok? Certo? Vamos ao quarto fator de próclise. Os pronomes indefinidos. Quais são os pronomes indefinidos, gente? Tudo, nada, alguém, ninguém, né? E etc. Vamos ao exemplo. Alguém o encontrou na cidade. Aqui o pronome oblíquo o. E alguém como fator de próclise. Deixa eu citar aqui mais um exemplo. Já foi alguém.
Eu vou usar o ninguém, tá? Pronome definido ninguém. Ninguém me forçará. Ninguém me forçará. Ou ainda, tudo me incomoda. Tudo me incomoda. Então ninguém me impedirá. Tudo me incomoda. Ok? E agora vamos aos pronomes demonstrativos. Vamos aos pronomes demonstrativos. Gente, os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, aquilo, aquele, aquela, isso, essa, esse, todos esses são os pronomes demonstrativos. Se eles aparecerem e você tiver que orbitar um pronome oblíquo, você vai, evidentemente, utilizá-lo na forma de uma próclise. Vamos ao exemplo. Isso nos inquietou muito. Isso nos inquietou muito. Está aqui o pronome demonstrativo. Está aqui o pronome oblíquo átomo, nos inquietou muito. Vamos a mais um exemplo aqui. Isso nos inquietou muito. Vamos ao exemplo. Aquilo nos contagiou. Tá? E aí os exemplos são inúmeros, tá, gente? Vamos ao próximo fator de próclise. As conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas. Quais são elas, gente? São as conjunções subordinativas adverbiais, as conjunções subordinativas substantivas, as conjunções subordinativas adjetivas, que aí já foram abordados lá nos pronomes relativos, então não precisa nem citar, tá? Vamos ao exemplo. Quando conjunção subordinativa adverbial temporal, quando me contaram o fato, fiquei curioso. Vamos a mais um exemplo aqui. Com se. Se me enviar agora, respondo hoje ainda. Sei lá, se alguém enviar uma mensagem agora, ou enviar um Pix agora, vai depender do contexto, né, no qual essa frase foi inserida. Então, tá aqui as conjunções subordinativas. O se é uma conjunção subordinativa adverbial condicional e está aqui o pronome oblíquo átono. Me. Ok? Seguindo. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá então a mais fatores de próclise. E olha só, gente, uma notícia boa. Esses são os dois últimos, tá? Os dois últimos fatores de próclise. Vamos lá. Nas orações exclamativas e nas orações optativas. Gente, o que são orações exclamativas? Orações exclamativas são aquelas que são faladas com grande entusiasmo, de forma forte, com bastante vigor, tá? E é como se fosse uma espécie de grito. Vamos analisar um exemplo aqui de exclamativa. Primeiro a exclamativa, depois a gente olha a optativa, tá? Tá aqui a exclamativa. Bom, seria da seguinte forma: como nos enganamos? Como nos enganamos?
tá? É um dos exemplos. Um outro exemplo de uma... Assim, aqui, como é uma exclamativa, nós temos a ocorrência de uma próclise. Um outro exemplo de frase exclamativa seria: como me irrito com isso? Como me irrito com isso? Então, é importante que você perceba as situações de fala, de expressões, para que você possa identificar uma frase exclamativa. Não tem como ensinarmos aqui com esses exemplos teóricos. São situações do dia a dia. Em geral, gente, essas frases exclamativas, em geral, elas são usadas em romances, tá? No momento em que o autor ou narrador reproduz as falas dos personagens. Então, é onde você vai encontrar esses exemplos. Ou no seu convívio mesmo no mundo real, tá? Nas interações, nas situações de comunicação. Ok? E as frases optativas? Gente, toda frase optativa são frases que exprimem desejo, tá? Uma vontade, um desejo. Vamos analisar o exemplo aqui do nosso material. Ó, os céus te protejam. Os céus te protejam. É uma frase optativa porque está exprimindo um desejo, uma vontade. Um outro exemplo também de frase optativa seria uma oração optativa, né? Frase também. Depois eu vou explicar a diferença entre frase e oração. Deus te proteja. Deus te proteja na estrada. Deus te proteja na estrada. Portanto, são as duas últimas situações do uso da próclise, tá? As frases exclamativas, as frases optativas e os pronomes demonstrativos, as conjunções subordinativas, os advérbios, as palavras negativas. Então, são essas as situações em que nós utilizamos a próclise, ok? Usos da mesóclise. E a mesóclise, gente? Como eu já expliquei no vídeo inicial, meso significa no meio ou entre. Meio. A mesóclise, gente, bem simples e bem fácil. A mesóclise ela vai ocorrer em duas únicas situações. A primeira situação é a seguinte: o pronome oblíquo só pode ficar em mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito. Detalhe: e a oração precisa iniciar com o verbo, tá? Ou então, antes do verbo não existir nenhum fator de próclise. Olha a situação da mesóclise. Primeiro, a frase precisa iniciar com o verbo. Se não iniciar com o verbo, antes desse verbo não pode haver nenhum fator de próclise. Nenhum. E depois eu vou apresentar para vocês algumas palavras que não são fatores de próclise, tá? Por exemplo, como os substantivos. O menino, a menina, né? Mas vamos lá. Observem aqui que inicia com o verbo. Tá bom? Poder-se-ia dizer que ele era bom. O verbo era poderia. Que está no futuro do pretérito. Poderia, daria, comeria, venceria, sairia, gostaria, entraria. Toda vez que o verbo terminar em ia, ele está no futuro do pretérito, futuro do passado. Se você for iniciar uma oração com esse verbo,
ok? Ou antes dele, se a frase já tiver sido iniciada e não tiver nenhum fator de próclise, você pode utilizar a mesóclise para dar um charme maior, dar mais prestígio formal ao seu texto, entre outras questões, tá? Repetindo, são duas situações em que nós utilizamos a mesóclise. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. Futuro do presente: darão, comerão, darei, comerei, tá? Esse é o futuro do presente. Futuro do pretérito: daria, venceria, comeria, conquistaria. São essas duas situações: futuro do presente, futuro do pretérito. A frase iniciou com verbo. Antes não há nenhum fator de próclise. Você pode usar mesóclise, tá? Tranquilamente. Vamos lá. Poderia, né, o verbo no futuro do pretérito. E dar-lhe-ão. Dar-lhe-ão, ela surge a partir desse verbo aqui, ó. Verbo dar. Darão. Futuro do presente. Darão. Então, eu quero dizer que algo é dado para ele. Então, eu direi dar-lhe-ão. Dar-lhe-ão. O verbo darão, né? Futuro. Esse verbo está no futuro do presente. Bom, aqui é autoexplicativo, né, gente? Com esses exemplos aqui, eu acho que eles são autossuficientes. Tudo bem? Vamos à observação. Caso o verbo esteja no futuro, mas antes dele haja um fator de próclise, deve-se usar próclise e não mesóclise. Foi aquilo que eu disse para vocês. Ó, aqui é a ocorrência de uma mesóclise. Dar-te-ei, darei. Futuro do presente. Dar-te-ei meu apoio. Está aqui o pronome no meio do verbo, tá? Mas aqui, gente, percebemos que essa mesma frase foi reproduzida com uma palavra negativa, que é um fator de próclise. Essa palavra negativa não. Nesse caso, a mesóclise é a desconstruída e fica da seguinte forma: não te darei meu apoio. Dar-te-ei meu apoio. Não te darei meu apoio. Por isso que nós estudamos a próclise primeiro, para vocês entenderem a importância e a força da próclise sobre as ocorrências de colocação pronominal. Tudo bem daqui? Tá tranquilo? Uso da ênclise. Ênclise. Terceira e última parte desse estudo. Claro que tem um extra depois disso, tá? Eu vou explicar esse extra com muita paciência, mas o grosso da coisa, o básico, para quem já quer produzir textos, com essas informações aqui você já tem condições de produzir textos bons, gramaticalmente bem construídos e dentro da norma culta da língua portuguesa. Bom, vamos à última parte desse estudo, antes do extra. Usos da ênclise. Quando o verbo inicia a oração. Simples, não é, gente? Quando o verbo inicia a oração. Como assim, professor? Quando o verbo inicia a oração, e esse verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, será mesóclise. Se o verbo não está nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito, e o verbo inicia a oração, inicia a frase, então será ênclise. Ênclise. Tudo bem? Exemplos. O uso da ênclise, quando o verbo inicia a oração. Dei. O verbo dei, ele não está no futuro do pretérito, nem no futuro do presente. Neste caso aqui temos um pretérito perfeito. Não há nenhum fator de próclise antes. A frase está sendo iniciada por ele, então será ênclise. Dê-lhe as instruções que você pediu. Simples. Observação: se o verbo estiver no futuro, usa-se mesóclise. Eu já expliquei, né, a situação. Nas orações imperativas afirmativas.
meu amigo, vírgula, vírgula. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ó. Nas orações imperativas afirmativas. Frases imperativas são aquelas em que é dado ordem. Tá? Mas, se vocês analisarem essa frase aqui, gente, nós temos uma vírgula depois do vocativo meu amigo, indicando que houve um deslocamento em que, na prática, a frase começa-se com esqueça. Esqueça. Esqueça-se desse fato. Acaba sendo o quê? Acaba sendo uma ocorrência de uma ênfase em uma oração iniciada por um verbo. Mas é importante essa informação, tá? Geralmente as frases imperativas, afirmativas, elas já são iniciadas com o verbo. Né? Cale-se. Então alguém fala, meu amigo, ô moça, menino, cale-se. Mas, ó moça, meu amigo, menino são vocativos. Eles não são marcados como início dessas orações, né? Eles vão ser intercalados por uma vírgula, uma questão que será estudada lá nos elementos acessórios de uma oração. Observação. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, nunca se inicia uma oração com o pronome oblíquo. Gente, errado. Seguinte frase. Me espere amanhã cedo. Errado. Na norma culta da língua portuguesa, nós não iniciamos orações com pronome oblíquo. Nós não iniciamos orações com pronomes oblíquos. É por isso que, quando a oração é iniciada com o verbo, ou ela será ênclise ou ela será mesóclise. Frases como essa devem ser corrigidas para espere-me amanhã cedo. Detalhe. Espere é o que? É uma oração imperativa afirmativa. Ao mesmo tempo que é uma frase iniciada com verbo. Gostaram da explicação até aqui, gente? Na quarta e última parte do nosso estudo, eu vou apresentar para vocês as situações da colocação pronominal nas locuções verbais.